Bom dia, bom dia. Vamos para mais um capítulo dessa série, né? Essa maratona, live em livro. Livro em live. Capítulo 3 hoje do nosso livro que nós estamos lendo. Mais Esperto que o Diabo 2, o plano de ação. Nós estamos fazendo a leitura aqui e estamos compartilhando as atividades, né, os exercícios lá no grupo do WhatsApp, tá? Se você não tá no grupo, vai, quando terminar essa aula aqui, vai lá nos stories, que tem o link para você participar, tá bom? Se não tiver nos stories, o primeiro destaque tá lá, todas as informações para participar do nosso clube do livro, tá? Boa noite, tô tão acostumada a vir à noite, eu tô falando boa noite. Bom dia, Simone, bom dia, Pri, bom dia, Deia, sejam todas bem-vindas, meninas. Prazer ter vocês aqui, né, nas primeiras horas do nosso dia. Bom dia, Lelê. A gente fala, né, que no Milagre da Manhã, no livro, né, até aqui em cima, esse aqui, ó, Milagre da Manhã, ele fala o quê? Né, o que você faz nas primeiras horas do seu dia vai determinar todo o resto do seu dia. Ó, que delícia! Então, assim, eu comecei meu dia um pouquinho antes já, mas já comecei com coisas muito interessantes. E estando aqui com vocês agora, olha, meu dia vai ser excepcional, não tenho dúvida. E aí, como é que vai ser o dia de vocês? Me diz. Finalizando aqui meu cafezinho. Com muita gratidão, claro, sempre. Como é que vai ser o dia de vocês hoje? Me diz. Nós vamos falar hoje aqui ó, sobre o poder, né? Como é que dá a linguagem do pensamento. Será que o pensamento influencia no que a gente vai ter durante o dia? Será que o pensamento influencia? Olha lá. Bom dia, Michele. Será que o pensamento influencia? Então, a nossa leitura do nosso livro hoje, né? Capítulo 3. A linguagem do pensamento. Ó, a Andréia falou, também será. Isso aí, Andréia. Maravilhoso e abençoado, já é. Gente, tudo que vocês determinarem pra vocês e pra vida de vocês, vocês estão certa. Tudo, tudo. Ok? Vamos falar sobre isso hoje, sobre esse pensamento aí. Será que o pensamento influencia muito na minha vida? Meu Deus, como assim? E eu amo essa parte, né? Aliás, vários capítulos aqui desse livro. Eu fico assim, gente, de verdade. Vou revelar um segredo aqui pra vocês. Vou me fazer uma revelação aqui. Eu fico tentada, gente. Eu fico assim, ó, segurando pra não ler esse livro todo, sabia? Pra ler aqui com vocês. Mas tô sendo firme. Dá vontade de devorar. Então, vamos lá. Começar rapidinho, né? O capítulo também, gente, curtinho. Todos os capítulos são bem fluidos, tá? Então, nós começamos na quinta-feira, nós falamos um pouquinho sobre pensamento positivo, né, e negativo, e o quanto que é importante buscar a harmonização desses pensamentos, tá? E também ontem nós falamos um pouquinho sobre... Qual que era mesmo, gente? Nossa, já esqueci ontem. O nome, né? Sobre... ai, gente, foi o sentido desconhecido, né? Que a gente colocar mais a intuição pra jogo, né? A gente ser mais espiritual do que material. Bom dia, prima! Minha prima Ana Paula chegou aí. Então, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, a linguagem do pensamento, tá? Então, vou colocar algumas observações também aqui durante essa leitura desse capítulo, tá? Gente, e assim, aqui não é uma aula, tá bom? Aqui é uma partilha. Então, aqui é nosso clubão mesmo, tá? Então, vocês podem colocar alguns comentários, pode fazer algumas colocações, a gente vai analisando, tá bom? E as meninas fizeram atividade do propósito do capítulo 2? E aí, como é que foi? Vocês deram a nota? Se surpreenderam ou não? Quem fez? Fala aí pra mim. Lembrando que no final da nossa leitura, né, quando terminar os 21 dias, vai ter a contagem. Então, vocês têm que anotar aí esses pontinhos para no final saber qual que é a resposta, né, ali. Resposta não, qual que é a sua porcentagem, como é que você tá ali? Será que, né, você tá sendo mais esperta que o diabo ou não? Será que você tá fazendo parte dos 98% ou dos 2%? Pois é. A gente vai descobrir.
Vocês estão gostando, meninas, da leitura? Me diz aí. Então, vamos lá. Vou começar, tá? Então, capítulo 3. A linguagem do pensamento. Gente, guarda essa frase aqui, ó. Não há linguagem neste plano, exceto a linguagem do pensamento. Todo pensamento é universalmente compreendido. Vou ler de novo, porque todo capítulo a gente começa, ó, com uma citação, tá? Vou ler de novo. Quero que vocês guardem isso na alma de vocês. Guarda isso na alma. Boa noite, Maria. Boa noite, Denise. Guarda isso na alma de vocês. Presta atenção, ó. Não há ninguém neste plano, não há linguagem neste plano, exceto a linguagem do pensamento. Todo pensamento é universalmente compreendido. Todos os seus pensamentos estão sendo compreendidos pelo universo. Bom dia, Lelê. Todos os seus pensamentos estão sendo compreendidos pelo universo. Entende? Então, como assim, Elaine? Eu tô pensando umas coisas aqui. Tá sendo compreendido. Tudo que você tá pensando, o universo tá falando amém. Certo? Boa noite, Ana, não entendi. Eu falei boa noite de novo, gente. Meu Deus do céu. Gente, desconsidera, gente, desconsidera. Perdoa, tá bom? Bom dia, Leandra, bom dia, Denise, bom dia a todo mundo, tá bom? Vamos fazer o excepcional dia. Era a falta do último gole de café. Agora vai dar certo. Vocês param de graça. Então, entendido? Tudo que eu penso é universalmente compreendido. Tudo que eu tô pensando, o universo fala, amém. Seja feita o seu pensamento. Vamos lá. Pensamentos são coisas. Embora não ocupe espaço, eles são uma forma de energia, de impulsos elétricos e podem ser transmitidos, atraídos e armazenados. Nosso cérebro funcionando como uma estação receptora. Funciona, né? Nosso cérebro funciona como uma estação receptora. Coleta esses impulsos de pensamentos e os organiza em forma de pensamentos definidos. Para sermos bem-sucedidos, precisamos proteger nossa mente da energia destrutiva e aproveitar o poder dos pensamentos construtivos para agir de acordo com os nossos objetivos principais e definidos. Presta atenção, olha isso, ó. Para sermos bem-sucedidos, precisamos proteger nossa mente da energia destrutiva e aproveitar o poder dos pensamentos construtivos para agir de acordo com o nosso objetivo principal definido. Eu ia falar boa noite. Vem aqui, ó. A noite veio aqui, ó. Bom dia, Silmara. Bom dia, Marisa. Então, pensamentos destrutivos. A gente não tá falando nem sobre pensamento positivo e negativo, gente. Pensamento que constrói, pensamento que destrói. Pensamento que constrói te leva em direção ao sucesso. Elaine, ó, lembra que falou os pensamentos? Ele chega. Gente, e aí é independente de religião, tá? Se tem o bem, tem o mal. Então as forças do mal ficam ali, ó, jogando umas setinhas pra você, assim, ó. Porque o pensamento é o quê? Ele falou aqui, o pensamento é uma forma de energia. São campos elétricos, assim, magnéticos que a gente vai captando. Então, ó, vai jogando, assim, ó, as forças do mal vai jogando, você vai pegando os destrutivos. Isso faz parte da natureza humana. Então, a gente vai entender aqui hoje, tem algo que fala nesse capítulo, que chama autossugestão. Então, a gente precisa construir esse pensamento para que a gente vá em direção ao sucesso, tá certo? Para isso, precisamos filtrar e decifrar os impulsos de pensamento adequadamente e usá-los para construir formas de pensamentos bem estruturadas. Gente, vai chegar um trilhão, ó, de dardos assim, ó, para você.
Precisamos o quê? Filtrar e decifrar os impulsos de pensamento adequadamente e usá-los para construir formas de pensamento bem estruturados. Então, temos que parar de pegar todos os tipos de pensamento que vem na nossa cabeça, pensamentos esquisitos que vem, peraí, esse pensamento aqui vai me favorecer? Vai me elevar? Vai me colocar em direção ao sucesso? Não vai? Voadora. Vou falar sobre a voadora daqui a pouco, tá? Autossugestão. Autossugestão. Eu sugestiono pensamentos para mim. A autossugestão é o princípio pelo qual nossos pensamentos mais intensos e recorrentes encontram saída em ações que os traduzem em sua contraparte material. Quando não temos a intenção de filtrar os impulsos de pensamentos recebidos por nossa mente, corremos o risco de desenvolver hábitos de pensamentos negativos, que por meio da autossugestão geram planos destrutivos e desordenados que atrapalham nossa jornada de sucesso. Agora, como explica o diabo? Lá no livro, tá? No primeiro. A natureza abomina o vácuo. E na ausência de pensamentos definidos de natureza positiva, a mente se enche de pensamentos negativos e sem objetivos. Esses pensamentos negativos se organizam em hábitos de pensamentos destrutivos, ou seja, o pensamento destrutivo começa com uma série de pensamentos negativos e até negativos sobre mim. E se não forem tratados, são assumidos pelo ritmo hipnótico. A gente vai falar muito sobre isso também ao longo do livro. O que se torna permanentes. Gente, vale eu ler de novo essa parte, né? Professora, aqui tem umas coisas que eu gosto. Como explica o diabo? A natureza abomina o vácuo, ou seja, não existe ficar sem pensamento. Ou você está pensando bem ou você está pensando mal, ou positivo ou negativo, ou destrutivo ou construtivo. Não existe nenhuma possibilidade de ter vácuo, não tem. E na ausência de pensamentos definidos de natureza positiva, a mente se enche de pensamentos negativos e sem objetivo. Esses pensamentos negativos se organizam em hábitos de pensamento destrutivo e, se não forem tratados, são assumidos pelo ritmo hipnótico, o que os tornam permanentes. O diabo também usa mentes apáticas. Presta atenção, essa parte que eu vou falar aqui tem uma frase que as nossas avós falavam pra gente, tá? O diabo também usa mentes apáticas para plantar a semente de suas próprias ideias, fazendo com que esses indivíduos se tornem agentes de sua propaganda. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O diabo também usa mentes apáticas para plantar as sementes de suas próprias ideias. Ó, joga a sementinha lá. Deixa eu ver, essa mente aqui, ó, tá bem apática. Essa mente tá bem esquisita. Joga a semente, joga. Fazendo com que esses indivíduos se tornem agentes da sua propaganda. Ó, de graça, paga nada ainda. Pensamentos de medo, desânimo, desesperança e destrutividade dão ao diabo poder sobre nossa mente. Na minha cara. O pensamento preciso é a chave para proteger nossa mente da influência do diabo e é caracterizado pelas seguintes qualidades. A Pri acabou de falar a frase que eu ia falar, que as nossas avós falavam. Muito obrigada, Pri, pela sua contribuição. Cabeça vazia é oficina do diabo. Vocês estão entendendo como que as nossas avós eram sábias? E elas estavam assim, as nossas avós, gente... avó, talvez bisavó, elas eram muito mais espirituais do que nós. Essa é a triste realidade, entende? Porque assim, esse excesso de material que nós estamos vivendo aqui hoje, esse excesso de materialismo fez com que a gente se desconectasse cada vez mais do plano espiritual, do que realmente nós somos. Porque lá com as nossas avós a gente não tinha
não tinha Instagram, não tinha tanto acesso à informação, não tinha. Então, assim, era obrigado a se conectar com a essência. E olha a sabedoria, gente, que nossas avós traziam para nós. Cabeça vazia, oficina do diabo. Menino, o que você tá fazendo aí? Sai daí, vai fazer alguma coisa. Elas falavam isso pra gente. Pra quê? Pra que a gente não virasse o quê? Escravo, né? Virasse funcionário do diabo. Porque tá vazio, e é lá, planta semente, vai lá, mais um funcionário alistado com sucesso. Vai trabalhar pra mim de graça. É forte, né, gente? Obrigada, Pri, pela sua contribuição. Então, ó. O pensamento preciso é a chave. Então, o pensamento preciso organizado é a chave para proteger nossa mente da influência do diabo. E é caracterizado pelas seguintes qualidades. É livre de dogmas. Não tô falando de religião, tá, gente? Nem dogmas, nem nada. Preconceitos ou da necessidade de aprovação de outras pessoas. Liberdade, tá? Promove sentimento de fé, coragem e esperança. E a definição de um objetivo. Então, se seus pensamentos não estão muito em direção disso daqui, ó, que nós falamos agora, toma cuidado. Você pode estar trabalhando de graça aí. Você pode ser 98%. Vou ler de novo, tá bom? Se não tá, vamos focar pra ficar. Tá? Dá tempo. Lembra que eu falei? Esse livro vai chegar no momento certo que você precisa fazer aí a guinada, né? A virada aí. E esse aqui é o primeiro de muitos que você vai, né? Em direção do seu autoconhecimento para realmente mudar aí muitas coisas esquisitas da sua vida, tá? Então, assim, quem tem o poder de mudança não é ninguém, somos só nós, tá? Eu tenho o poder de mudança sobre a minha vida. Ninguém pode fazer isso por mim, nem por você, tá certo? Ó, seus pensamentos, assim, organizados e precisos, tem que ser assim, ó. É livre de dogmas, de preconceitos ou de necessidade de aprovação dos outros. Não tem que ficar pensando, ai, se eu fizer isso, fulano vai gostar. Mas isso, se eu falar, e a pessoa tal? Não. Você já é aprovada, tá? Ou aprovado. Promove sentimentos de fé, coragem e esperança. E você tem definição clara de objetivos. Então, esses são pensamentos precisos, tá? Pensamentos contrários que enfraquece a ação da coisa esquisita, né? Das forças negativas sobre a sua vida. A abertura, a positividade e a determinação geram pensamentos precisos, que buscam saída em planos concretos e práticos. Pensamentos precisos utilizam a lei do ritmo hipnótico para apoiar nosso sucesso, permitindo-nos criar estruturas de pensamento, relacionamento e planos que ajudam a transformar nosso desejo em realidade. Tá certo? Então, ó, a abertura, a positividade e a determinação geram pensamentos precisos que buscam saída em planos concretos e práticos. Pensamentos precisos utilizam a lei do ritmo hipnótico para apoiar nosso sucesso, permitindo-nos criar estruturas de pensamento, relacionamentos e planos que ajudam a transformar nosso desejo em realidade. Entende como tudo depende da gente? Tudo depende de nós, gente. O sucesso, tudo. Mais uma frasezinha aqui, tá? Ó, uma frase pra gente gravar aí na mente. Essa é grandona, ó. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso e opulência estabelece um ritmo que atrai esses bens desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, fracasso, derrota, desânimo e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso resultam de hábitos. O hábito estabelece o ritmo de pensamento da pessoa e esse ritmo atrai o objeto de seus pensamentos dominantes. Esse ritmo atrai o objeto de seus pensamentos dominantes. Aquilo que você mais pensa é aquilo que vai chegar para você. O universo, lembra a primeira frase que a gente abriu aqui, o capítulo? O universo só diz amém. Ah, tá pensando isso? Amém, toma. Tudo, eu disse,
tudo começa nos nossos pensamentos. Tudo. E aí eu sempre falo isso, né? Para as meninas lá no programa de Destravar. Tudo começa no nosso pensamento. Se você pensou, por que será que lá no Manual da Vida, né? Fala assim, não, se você pensou em trair uma mulher, você já traiu. Entende? Se você pensar coisas muito ruins sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo, você está certa. Amém. Se você pensar coisas boas, coisas positivas, coisas concretas, coisas construtivas sobre a sua vida, amém. Você também está certa. Aí você tem que escolher qual é o certo que você escolhe. Lembra, não existe vazio. Ou é um, é outro. E aí, a gente entra, né? Cabe até mais uma live, né? Aí dá uma live de estudo. Porque se você olhar muito pra pessoa, você não precisa saber o que ela pensa. Olha muito pros resultados dela. Ai, Elaine, como assim? Que é isso? Pois é. Quando eu mudo, tudo muda. Essa é a frase que eu uso, né? A frase que já teve até alunas minhas que tatuaram isso, que fez muito sentido. Mas que talvez, dependendo do estágio que nós estamos para mudança, a gente não aceita isso. Entende? A gente não aceita. Então, assim, dependendo do estágio que você tá, da abertura que você tá para um pensamento construído, você aceita. Bom, é verdade. A autorresponsabilidade. É difícil olhar para tudo que aconteceu na nossa vida, talvez, os resultados, e falar assim, caramba, tudo culpa minha. Sim, tudo culpa sua. Tem que ter muita maturidade para aceitar isso. Em uma fase da minha vida, eu tive que olhar e falar assim, caramba, eu estou destruindo tudo. Sim. Eu olhei, eu culpava todo mundo. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu reclamava de todo mundo, do meu marido, de todo mundo, menos de mim. Eu tive que parar e olhar e falar, cara, não tem ninguém errado. Sou eu. O problema sou eu. E quando eu entendi isso aqui, ó, o hábito estabelece o ritmo do pensamento da pessoa. E esse ritmo atrai o objeto dos seus pensamentos dominantes. Então, tudo que eu estava atraindo, eu estava pensando, tudo começa no pensamento. Quando eu coloco a boca para externar os meus pensamentos, tá posto, já é. Então, fica aí, ó. Isso é muito forte, né, Lê? É pura verdade. Então, nós temos... E a coisa mais incrível disso tudo, que eu acho, é isso. Eu não preciso de ninguém, assim, externo, né? Ninguém, assim, claro. Eu preciso de uma força maior que eu, que me criou. Mas eu digo aqui, ninguém de ser humano aqui, igual a eu não preciso de ninguém para mudar a minha vida, a minha história. Eu preciso me conectar mais com a minha essência e eu, usando a autorresponsabilidade, caminho em direção à mudança, que eu tanto desejo. Bom dia, Sol, sua linda! Vamos lá. Então, ó, vou ler de novo essa parte aqui que ficou bem, bem forte, né? Acabei falando umas coisinhas aqui a mais. Então, ó, a pessoa que pensa em termos de poder, sucesso e opulência estabelece o ritmo que atrai esses bens desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, fracasso, derrota, desânimo e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso resultam de hábitos. Às vezes a gente está com tantos pensamentos ruins que vira hábito. A gente vira um hábito, eu ficar pensando só coisa negativa. Vocês já viram pessoas que você vai falar uma coisa, nossa, ela já tem uma palavra assim negativa para aquilo. Você vem toda cheia de pá. Se tá saindo da boca dela isso, imagine que tá no pensamento. Você pode fazer vezes 10. Entende? Aquilo que as pessoas falam bastante pra você, assim, ó, falam da boca pra fora, você multiplica, faz vezes 10, que são os pensamentos dela. Então dá uma selecionada aí, tá? Essas pessoas aí, pelo amor de Deus. Então vamos lá. De um grão de areia a uma bola de neve. Você já foi arrastado por um caminho de pensamentos tóxicos, do qual se sentiu incapaz de se livrar? Um ciclo que cometeu com apenas um inofensível pensamento negativo? Por outro lado, já experimentou o incrível impulso que resulta de hábitos de pensamento intencionais e construtivo? Padrões que têm raiz em um único impulso de pensamentos positivos? Se sim, então você testemunhou o poder da autossugestão, que trabalha em conjunto com o ritmo hipnótico, para o nosso benefício ou prejuízo, dependendo da natureza de nossos pensamentos. Autossugestão.
Não deixe sua mente aberta à influência das forças destrutivas do mundo, pois elas o impedirão de alcançar seu objetivo principal definido. Em vez disso, torne-se fluente. Olha isso, gente, presta atenção, vou grifar aqui, ó. Torne-se fluente na linguagem do pensamento, aprendendo a se concentrar e organizar os impulsos em seu cérebro. Esse processo envolve as seguintes etapas. Então, ó, eu tenho até aqui, como eu falei, a autossugestão, certo? Então, a autossugestão. Toda vez... Boa noite, olha, gente. Olha, gente, vocês vão ter que me aturar falando boa noite aqui nesse final de semana. Bom dia, Vilma. Não deixe sua mente aberta à influência das forças destrutivas do mundo, pois elas o impedirão de alcançar seus objetivos principais definidos. Em vez disso, torne-se fluente na linguagem do pensamento. Aprender... Ai, Lê, me ajuda eu, Jesus. Torne-se influente na linguagem do pensamento, aprendendo a se concentrar e organizar os impulsos do seu cérebro. Esse processo envolve as seguintes etapas. Gente, autossugestão. Tem uma coisa que eu falo lá no programa, que é assim, a gente dá uma voadora. Porque os pensamentos negativos, gente, destrutivos, vêm muito. Não é verdade? Não vem? Vem. E aí, quem é que tem que fazer? A gente tem que autossugestionar. É eu que vou determinar quais pensamentos que eu quero ter. Então, eu tenho um desafio que eu coloco lá no programa, que chama assim, desafio quem manda sou eu. Que são desafios para isso mesmo, tá? Para que a gente consiga ter essa autogestão, esse domínio sobre os nossos pensamentos. Sabe aquela coisinha clichê que fala assim, nosso maior inimigo somos nós mesmos? É muito real. Que assim, controlar não, assim, enxergar as coisas esquisitas no outro é muito tranquilo. E agora, controlar os seus pensamentos esquisitos que você tem sobre você, sobre os outros, sobre a vida. Como é que a gente controla? Dando voadora. O que é isso, dando voadora? Na hora que vem o pensamento, já dá uma voadora nele. Sabe assim? Cada um usa um jeito, né? Quando vem um pensamento esquisito, eu falo, tá repreendido em nome de Jesus. Não aceito. Já dá uma voadora. Sabe? Então, ele dá aqui uma ideia pra gente fazer, né? Toda vez que vem esses pensamentos, porque vem, gente. Então, ele, né? As forças estranhas do mal, tá ali o tempo todo ali, ó. O tempo todo assim, ó. Ó. Só vai. Ele pega, é como se ele pegasse um saco, assim, ou até sabe aqueles caminhão de lugar de plantação, que sabe, que fica jogando um monte de semente, assim, ó, um monte, assim, num campo aberto? É assim que o diabo fica jogando a semente dele, entendeu? Se você pega assim, ó, se você aceitar e colher, filha, você já era. Coloca um monte de agrotóxicos do mal pra acabar com essa semente, tá bom? Ó, fixe a autogestão aqui, tá, ó. Fixe intencionalmente sua mente em seus desejos mais ardentes. Então, muito legal, você tá vendo aqui, ó, quadro dos sonhos. Isso são artimanhas pra gente autossugestionar. Então, assim, se tudo começa no meu pensamento, depois eu mostro pra vocês, tá? Se tudo começa no meu pensamento, então, assim, eu tenho que direcionar os meus pensamentos. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso direcionar, eu preciso construir esses pensamentos. Como que eu construo? Com a autogestão, que é o próprio livro aqui que traz pra gente. Como é que eu faço essa autogestão? Pega os seus desejos mais ardentes. E não é clichê. A gente tá pensando assim, não, gente, lei da atração, não sei o que, né? Gente, é real. Só que a lei da atração não funciona se você não colocar ação nisso, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Ele ensina aqui pra gente, né, ó. Fixe intencionalmente, tenha intenção. Fixe intencionalmente sua mente em seus desejos mais ardentes. Pode ser útil contextualizar seus desejos. Gente, isso daqui, ó, a gente tá contextualizando. Coloca aqui a legenda, tudo, tá? Situando-os em estrutura de motivos. Coloca os motivos. Eu quero, sei lá, uma casa nova. Por que você quer uma casa nova? Sugestione, construa esse pensamento em direção daquilo que você quer. Então, assim, não deixe, né, as ervas daninhas que vêm de fora, dominar os seus pensamentos. Você autossugestione. E aí ele fala, né, algumas ideias aqui, por exemplo, desejo de riqueza, de conhecimento, né, de amor, enfim, ele coloca algumas sugestões que são os desejos do ser humano aqui, enquanto material, para que a gente tenha essa sugestão. E ele fala assim, adicione, né, emoção na hora dessa autossugestão. Emoções, fé, amor, entusiasmo, enfim, viva
aquilo que você está sugestionando. Como assim, Elaine? Pois é, lá no Manual da Vida, se você for abrir lá em Hebreus, né, tem a parte que ele fala lá, te dá um Heróis da Fé, se não me engano é o capítulo 6. Ele fala o quê, né? Fé é o quê? Fé é a certeza daquilo que não se vê. Peraí, Elaine, então quer dizer que é a certeza daquilo que não se vê. Então quer dizer que eu já tenho? Sim. Você não tem que pedir, tem que agradecer. Se você está pedindo, você está usando a fé errada. Você tem que agradecer. Mas, sei lá, aquela viagem incrível que eu quero, mas eu não estou vendo. Você não está vendo. Isso não quer dizer que ela não exista. Se você ficar muito concentrado no material, se você ficar achando que você é literalmente material, realmente você acha que você não vai conseguir, que está longe. Olha os pensamentos que você está tendo sobre isso. Não vai conseguir, está longe. Como que eu faço? Não sei como. Por quê? Está focado no material. Se você lembrar todos os dias que você é um ser espiritual, aí sim você começa a entender esse negócio aqui igual a nossa avó. Tá? Então, fé é a certeza daquilo que você não vê. Então, você já tem. Só precisa acessar. E como é que a gente vai em direção disso? Autossugestão. Deixa eu virar aqui pra vocês só rapidinho aqui o meu. E aqui até uma ideia pra gente ter essa autossugestão pra dominar os nossos pensamentos. E todo dia de manhã, tá? Excelente isso. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse é o quadro dos sonhos. Então, eu coloco várias coisas aqui que eu quero, meus desejos ardentes. Então, eu vou sugestionando. Toda vez que eu vejo que o pensamento tá bem esquisito, o que eu faço? Deixa eu arrumar aqui. Esse celular, a gente tô com o celular antigo, ele tá esquentando, beleza. Deixei ele meio abertinho. Então, eu vou sugestionando para que eu coloque os pensamentos construtivos, gente, todos os dias. Tem gente que não gosta, por exemplo, de meditação. Gente, quer uma autossugestão mais incrível que uma meditação? Porque a meditação, ela te direciona a pensar algo, sabe, intencional. Então, talvez se você, assim como eu, tinha maior preconceito com meditação, quando você vai entender, vai estudar muito sobre, né, assim, física quântica, sobre, né, o funcionamento do cérebro, do pensamento, a gente começa a entender como é importante a gente usar a meditação como uma ferramenta de autossugestão. Porque a meditação, ela direciona os pensamentos, certo? E aí a gente entra assim, não tô falando de religião, tá? Por que muitas religiões, né, aí pedem para que a gente, né, orar, rezar, enfim, aquilo que rege ali a religião? Por quê, gente? Isso é uma autossugestão. Gente, já pararam para pensar nisso? Tá aqui, ó. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E assim, isso enfraquece, né, o personagem. Enfraquece o diabo. Porque ele não consegue. O que enfraquece ele? Um pensamento construtivo direcionado para objetivos. E quando você está orando, rezando, meditando, o que você está fazendo? Autossugestão. Você está direcionando seus pensamentos. E quando você direciona seus pensamentos, você não deixa ele vazio e nem propício para que chegue um monte de sementes aí, né? Cheia de coisa feia, do coisa ruim. Entendido? Entendido. Então, aqui ele fala, né? Use a repetição para ativar a autossugestão e permitir que o ritmo hipnótico, a gente vai ter um capítulo sobre ritmo hipnótico, tá? Consolide seus hábitos de pensamentos e ações, tá? Isso vai virar um hábito. Lembra? Tudo virou um hábito, então se virou um hábito, logo meus pensamentos ali tá sendo cada vez mais construtivos. E se vocês vão observar, gente, pega assim pessoas que realmente começam a ter um sucesso, elas estão assim o tempo todo se autossugestionando. Porque todos os dias, gente, você acha esse caminhão que joga semente aí que eu falei pra vocês aí, ó, uma metáfora, né? O diabo tá dirigindo um caminhão, jogando um monte de semente assim, ó, jogando. Ele não para, ele não dorme, trabalha o tempo todo. Então a gente tem que estar fazendo a mesma coisa. Não, a gente pode dormir, tá? Mas a gente tem que ficar o tempo todo, ó, com pensamentos bons, sugestivos, construtivos sobre nós, tá certo? Então esse é o término, ó, como é rápido, gente, rapidinho. Terminou. O terceiro capítulo tá amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas. E eu vou falar bom dia, tá bom? Eu não vou falar boa noite, não sei, né? Vou falar bom dia todo dia quando eu vim aqui de dia. E aí, vou colocar pra vocês lá no nosso grupo, tá? Ó, a atividade aqui, ó.
proposta, tá? A nossa atividade. Lembrando que a atividade você deve fazer aqui o cálculo de quanto que você já teve aqui de porcentagem não, de pontos, para que no final da nossa leitura a gente some tudo para ver quantos pontinhos que você tá aí, tá? Amanhã, nosso próximo capítulo é, meu Deus, ó, até eu já, ixi, ó, até arrepiei aqui. Alienação. Alienação, amanhã, às 8 horas da manhã, vamos fazer a leitura do capítulo 4, alienação. Mas já hoje é rápido, é assim, ó, direto ao ponto, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Ó, nem imaginava que ia vir tanta gente aqui, ó, bem cedinho, sabadão. Um monte de gente aqui comigo. Muito obrigada, viu? Então, quem não tá ainda no grupo, vai lá nos meus stories, eu vou colocar essa live lá e já coloco o link do grupo também, tá? Lá no grupo eu tô colocando todas as atividades, tá bom? Da proposta do livro. E esse foi só o terceiro. Tem mais ainda, ó, 18 capítulos, tá? Pra gente ler. Até amanhã, gente. Obrigada, Simone. Também adorei sua presença aqui hoje, hein? Até amanhã, Pri. Valeu, Sol. Beijo, gente. Fica com Deus. Até amanhã, hein?